Se você começou o balé, mas não melhorou sua postura, você está fazendo isso errado. A postura ela precisa ser construída, ela vai ser trabalhada e ser desenvolvida ao longo das aulas. Mas para isso acontecer, primeiro a gente precisa entender o que fazer para ir colocando em prática nas aulas. Então bora começar? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que isso me ajuda muito. A nossa coluna ela tem uma curvatura natural, mas o que a gente quer evitar são os excessos desses desvios e o que a gente quer buscar é a verticalidade do tronco. Imagina que tem uma linha invisível saindo lá do chão, chegando em direção ao teto. E a gente sempre vai buscar se conectar com esse eixo. Então os pés eles se conectam no chão e a gente cresce o nosso topo da cabeça em direção ao teto, sempre infinitamente. Sempre que eu vou falar da postura, eu costumo explicar que tem duas caixinhas que a gente precisa arrumar. A primeira caixinha, a caixinha de baixo, a gente vai pensar no quadril. O quadril no balé a gente sempre vai buscar fazer com que ele fique neutro, ou seja, nem assim apontando para trás ou para baixo, né? E nem assim apontando para cima. Qual é a ideia? A ideia é que esses ossinhos do quadril, eles possam ficar paralelos ao chão, ou seja, o quadril neutro. Uma boa maneira de pensar nisso é que o final do colã ele vai estar sempre apontando para baixo, ou seja, o final do colã não aponta nem para trás, nem para frente, e sim para baixo, sem tensão. É realmente uma questão de colocação do quadril. Então, você pode criar mais consciência sobre isso, movimentando o seu quadril para perceber quais as possibilidades que ele tem. Mas a dica de pensar que o final do colã está sempre apontando para baixo é excelente. E o desafio, na verdade, é manter isso ao longo dos movimentos, porque a gente começa a aula e quando a gente está parado é mais fácil pensar nesse quadril. Mas quando os movimentos começam a acontecer, é que a gente deve manter a atenção para conferir se essa caixa de baixo, né, ela continua paralela ao chão, desde os movimentos mais simples até os mais complexos. Arrumada a caixa de baixo, a gente vai pensar na caixa de cima. O que tem que fazer nessa caixa de cima? A gente vai buscar separar a parte dos ombros e fechar a parte das costelas, isso ao mesmo tempo. Então, as costelas, você pode inspirar e quando expirar, tentar fazer as costelas se deslizarem, assim como se estivesse fazendo um V. Então, inspira e na expiração faz as costelas descerem e se encontrarem. Então as costelas ficam fechadas, mas ao mesmo tempo que isso acontece, os nossos ombros, eles vão querer se separar. Só que a gente precisa ter cuidado com esse separar para que isso aqui não aconteça, ó. Não é sobre juntar as escápulas, até porque se eu juntar as escápulas, que são esses ossinhos aqui, eu vou estar abrindo minhas costelas. Então eu vou perder esse trabalho, não vale a pena. Então, costelas fechadas, como que eu vou arrumar a parte de cima dos ombros? A gente sempre vai pensar em girar os ombros para trás. Então faz um círculo gigante com os ombros, só que quando chegar lá atrás, você vai acomodar eles lá atrás. Então, gira os ombros para trás e acomoda. Todo o movimento do braço ele começa nas escápulas, certo? Então, para trazer as escápulas para fora, você pensa que os ombros eles vão girar para trás e para fora, fazendo um movimento de espiral desde o centro das escápulas até chegar lá fora, porque aí eles vão ter essa expansão. Então eu giro e acomodo separando, girando lá para fora. Deixa aqui nos comentários se você consegue já entender e assimilar essas informações. Se você ainda não consegue, calma, porque de degrauzinho em degrauzinho, um pouquinho de cada vez, você vai entendendo cada vez melhor. E agora tem uma coisa que é muito importante, que acontece muitas vezes por a gente usar muito o celular, o nosso pescoço acaba ficando muito pra frente, ou mesmo por questões genéticas, né? Tem muita gente que tem esse hábito de deixar a cabeça pra frente. Então o que a gente precisa fazer? Nessa parte da cervical, ela também precisa estar buscando o eixo vertical, certo? Então realmente é como se alguém puxasse assim ó, a cabeça da gente para trás. Se esse for o seu caso, de pouco em pouco, busque trazer como se fosse a orelha para trás, para alinhar, não deixa para frente. Traz esse pescoço nessa cabeça para cima das caixinhas. Então eu alinho a cabeça em cima da caixinha de cima, em cima da caixinha de baixo. Então a caixinha de baixo fica com os quadris paralelos ao chão, sempre. A caixinha de cima com as costelas fechadas e os ombros separados, né, para fora. E a cabeça traz ela para o lugar, para ficar tudo alinhadinho, sempre em busca do nosso eixo vertical. E se você já conseguiu arrumar a caixinha de baixo, a caixinha de cima, já alinhou a cabeça, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar separar essas caixinhas. É como se a gente quisesse abrir espaço entre as vértebras, se puxando cada vez mais para cima, crescendo os dois lados da cintura e abrindo espaço, né, nas articulações entre as vértebras. Então se puxa, se puxa, se puxa,
É como se fosse um antigravidade que de tanto puxar a gente pra cima acaba trazendo mais leveza e facilitando tudo que a gente vai fazer com as pernas, certo? Então pode crescer, 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 crescer infinitamente. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi bom pra você, se ele te ajudou de alguma maneira. Se inscreve no meu canal e no Instagram também me segue, porque lá eu posto coisas todos os dias, tá bom? Então, obrigada e até o próximo vídeo.